Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tiana Borba, eu sou graduada e mestre em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba e recebi o convite de Shellen para falar um pouco a respeito da questão do machismo no ambiente de trabalho, também chamado machismo corporativo, né? Então, a alegria estar com vocês aqui. Eu também tenho um canal no YouTube chamado Tiana Borba, Serviço Social em Debate. Tenho também Instagram e Facebook com o mesmo nome, então sejam muito bem-vindos a visitar o espaço, tá? Bom, gente, falar um pouco sobre a questão do machismo no trabalho ou machismo corporativo, primeiro é necessário fazer um resgate a respeito da questão da compreensão de gênero, né? Infelizmente, a sociedade capitalista, ela vai reconfigurar a questão do machismo. Vocês podem me perguntar, mas professora, o machismo, ele não é algo que antecede o capitalismo? E eu digo para vocês que sim. O machismo, a misoginia são estruturas, são situações que são estruturais da sociedade, né? A partir do seu momento de civilização. Mas com o advento do modo de produção capitalista, nós vamos ter a reconfiguração do machismo, ou seja, o machismo sobre novas roupagens, como, por exemplo, a justificativa que se dá para o rebaixamento dos salários femininos. Então, uma mulher que exerce a mesma função que um homem no mesmo cargo, ela vai ganhar inferior a ele. E qual é a justificativa? A justificativa é até muito romantizada, é porque as mulheres são frágeis e, portanto, elas não produzem tanto quanto os homens. Por essa razão, seria justificável o rebaixamento dos salários. Ora, o machismo foi reconfigurado. Eu também queria trazer essa questão do machismo corporativista como uma dimensão do preconceito de gênero, né? Que é muito fácil de identificar no dia a dia. A questão da lógica do gênero. Então, tudo o que é relacionado ao feminino, à mulher, historicamente sempre foi inferiorizado e estigmatizado. Vamos só fazer um recorte histórico, né? Na sociedade medieval, tudo que era relacionado às mulheres, à sexualidade da mulher, o empoderamento da mulher, era considerado perigoso. Por isso, tantas mulheres que se colocavam, tanto do ponto de vista das suas ideias livremente, quanto sexualmente, elas foram mortas, queimadas vivas, taxadas como bruxas, né? Na sociedade moderna, nós vamos ter uma reconfiguração do machismo. As mulheres vão perder a dimensão do perigo, mas vão ganhar uma outra dimensão, que seria a dimensão do sacrifício. Com o cristianismo, as mulheres vão agora beber de uma outra perspectiva. As figuras que representam as mulheres a partir do cristianismo, elas vão ser permeadas pela questão do sofrimento, né? Do sacrifício como uma forma de redimi-las da sua condição de ser mulher. É mais ou menos assim, a mulher para ser considerada digna, para conseguir um espaço na sociedade, ela precisa sofrer muito, né, para que ela consiga o reconhecimento. Então, é quase como se fosse uma justificativa. Eu preciso sofrer, eu preciso me sacrificar pelo outro como uma forma de me redimir pela condição de ser mulher. Então vejam que antes da sociedade pautada no cristianismo, a mulher era considerada um perigo. A partir do cristianismo, a mulher é envolta em sacrifícios. Até hoje não é muito difícil de imaginar quem é responsável pelo cuidado das crianças, as mulheres. Quem é responsável pelo cuidado dos idosos, as mulheres. Quem é que sempre precisa se sacrificar pela família, as mulheres. Quem é que precisa deixar de estudar para cuidar do lar, a mulher. Então sempre a mulher é duplamente penalizada. Aí eu vou me recorrer a uma grande pensadora, filósofa que vivenciou isso, que foi a Flora Tristan, né? A Flora Tristan, ela traz uma frase que é emblemática. Ela vai dizer que a mulher é o proletário do proletário. O que isso quer dizer? O homem trabalhador proletário, quando vai para o mercado de trabalho, ele obedece a um patrão. Mas quando ele chega em casa, ele tem uma serva.
Já a mulher que trabalha, a mulher trabalhadora, ela no mercado de trabalho, no espaço de trabalho, ela tem um patrão. Mas quando ela chega em casa, ela tem um outro senhor para servir, um outro patrão. Então a mulher é o proletário do proletário. Recomendo que vocês recorram e estudem a história da Flora Tristan, que é extremamente interessante. Mas nesse vídeo nós não vamos nos reportar a isso. Então isso seria para configurar primeiro a questão de gênero, a questão do feminino, certo? Então tudo que é relacionado ao feminino é estigmatizado, é inferiorizado. Não à toa que uma das colocações mais pautadas no senso comum, que é coisa de mulherzinha, é considerado como negativo, como inferior, como um estigma. Então tudo que é associado à mulher é estigmatizado. E aí, trazendo essa questão para o âmbito do trabalho, como a mulher ela ingressa no mercado de trabalho, né, em virtude da luta do movimento feminista, em virtude da luta das mulheres pela ocupação do espaço de trabalho, e esses espaços ainda são hegemonicamente masculinos, as mulheres sofrem tensionamentos de poder lá dentro. Né? É inegável que as mulheres sofrem um tensionamento de poder. Basta dizer que nos principais cargos de poder, de chefia, você encontra pouquíssimas mulheres ocupando esses espaços, né? As mulheres ainda exercendo a mesma função, ainda ganham menos que os homens. Então nós conseguimos avançar por meio da luta, porque nada nos foi dado, mas ainda assim esses ambientes são permeados pela questão do machismo. E aí o que é que se coloca? O machismo, ele é um sistema de representação simbólica que mistifica a relação homem-mulher. Como é que se vai mistificar a relação homem e mulher? O homem vai assumir o polo dominante e a mulher o polo dominado. Isso é uma mistificação. Por que que uma questão pautada na sua orientação biológica, no sexo de natureza, faz de você um ser superior e do outro um ser inferior, né? Não tem qualquer fundamentação. E aí o que é que a gente vai ter nestes ambientes de trabalho? Nós vamos ter indivíduos que, por terem sido educados por uma lógica e uma cultura que é estruturalmente machista, a nossa cultura ainda é estruturalmente machista, esses homens, eles reproduzem um comportamento machista, muitas vezes sutil, que há muito tempo atrás não se tinha sequer um vocabulário, sequer um repertório para definir essas questões. Hoje se tem. Então, quando uma mulher no espaço de trabalho, ela é interrompida por um homem e ele conclui a sua frase. Ou quando ele vai conversar com uma mulher no ambiente de trabalho e ele explica num tom professoral, como se ela não tivesse capacidade de entender. Isso são situações de machismo no trabalho, ou machismo corporativo. Ora, a mulher tem capacidade cognitiva suficiente de terminar a sua frase e de entender o que lhe é dito, senão ela não estaria ocupando esse espaço de poder. Vale lembrar que nós também temos uma outra problemática muito séria, né? O assédio, né? As mulheres ainda são vítimas do assédio moral e sexual. Elas são vistas como referência sexual, elas são vistas como um objeto. Portanto, se as mulheres são objetificadas, elas estão passíveis a essas situações. E as mulheres que se colocam contra essas situações, por vezes no espaço de trabalho, elas são perseguidas, né? Não raro os relatos em que as mulheres que sofrem uma situação de machismo e que negam essa situação, elas são retaliadas no espaço de poder. Eu trago inclusive uma metáfora. Existe um livro chamado Eva e os Padres, muito interessante, muito didático, que faz uma analogia entre a relação homem e mulher, claro, uma metáfora bíblica, né? Mas não tem a ver com a Bíblia. Eva seria uma mulher que estaria andando no campo, muito bela, e tinha um homem, um padre, que a observava. E, encantado por sua beleza, ele tenta roubar-lhe um beijo. E ela nega, e por conta dessa situação ele a mata. É esta a justificativa sempre que uma mulher tem a ousadia de dizer não. Então nós precisamos romper com essas estruturas machistas, que esse livro vai retratar uma metáfora para uma mulher que tem a ousadia, né, de dizer não para um ser tão maravilhoso.
né, quanto o homem. Então, infelizmente, essa lógica ainda está presente, que é nada mais do que uma lógica que materializa a violência contra a mulher, né? Que ainda é muito frequente. E aí eu preciso trazer para vocês dados que são muito importantes. Nós temos um Instituto Perseu Gomes, de 2001, que ele revela que 43% das mulheres sofreram violência sexista, sendo que 70% dos casos foi perpetrado por parceiros e ex-parceiros. O Brasil, segundo o mapa da violência, ocupa a 7ª posição em homicídios femininos, em feminicídios. E isso é resultado de uma sociedade machista e patriarcalista. Então, quando a gente fala da questão do feminismo, né, como uma referência da luta, nós estamos falando de resistência feminina. Quando eu falo de resistência feminina, ela se dá em todos os espaços, inclusive no espaço de trabalho. O espaço de trabalho precisa ser um ambiente de luta, precisa ser um ambiente de resistência. As mulheres não podem ser objetificadas, elas não podem ser consideradas coisas. É preciso, inclusive, que nós nos reportemos que quando uma mulher ela ocupa uma posição de poder, para que ela ocupe uma posição de poder, ela tem que ser excepcional. Um homem, para ocupar a mesma posição, basta que ele seja bom. A mulher precisa ser excepcional. E, por favor, entendam, aqui não é uma percepção de ódio aos homens, não é uma percepção de guerra entre mulheres e homens, mas é uma luta contra a sociedade machista que viola homens e mulheres, sobretudo mulheres. Porque o machismo, ele é ruim para homens e mulheres. Porque as mulheres são vítimas de uma violência e a violência é a negação da alteridade, do respeito ao outro. E o homem é prejudicado no processo porque ele se desumaniza. O homem não pode sentir, o homem é desumanizado no processo, né? Então eu trago essa questão da questão do machismo, que é uma expressão da violência no âmbito do trabalho das mulheres, no âmbito da reprodução da vida material das mulheres, inclusive um ambiente onde a mulher está para conseguir situações de sua sobrevivência. Então que nós possamos refletir e dar visibilidade a essas situações, dar nome. Isso tem vocabulário, porque é só dando nome, dando visibilidade que nós podemos resistir, certo? Então, são essas as minhas contribuições. Muito obrigada a todos e a todas.